E eu vou te explicar agora por que Deus ainda não te deu, se Ele é dono de todas as coisas. Porque se é do céu, Deus está no céu, manda no céu. Se é na terra, se é coisa da terra que você precisa, ainda que a terra entra em crise, se o céu não está em crise, Ele continua governando a terra, Ele pode tirar da terra. Então por que eu não recebi? Deus não te deu ainda, você não recebeu ainda, porque você não tem estrutura para manter aquilo que Deus tem para te dar. Deus precisa tocar na sua estrutura, e você tem que deixar o Senhor Ele tocar na sua estrutura. Porque quando ela descer, quando a bênção descer, você não vai ter habilidade, você não vai ter inteligência para poder manter aquilo que o Senhor, aquilo que você mais tem pedido para Deus. Isso não deixa de fazer você um crente. Você continua sendo um crente que já ouviu a voz de Deus, um crente que continuou ouvindo, mas chegou uma certa metáfora que você parou de ouvir a voz de Deus. E é justamente quando a gente para de ouvir que a gente estava prestes a entrar no absurdo de Deus. Porque o momento que o diabo mais luta contra a nossa vida é quando nós estamos cansados de orar, cansados de buscar, cansados de servir ao Senhor. Aí ele acha que ele vai te pegar, mas quando você cansa de orar, quando você cansa de jejuar, é a hora dos anjos te servirem. Eles vão estar lá, você está entendendo? A mulher cananeia, quando ela cansou, o Senhor parou e abençoou ela. Porque ela cansou caminhando na direção de Deus. Porque o segredo é cansar caminhando na direção de Deus. Mas pastor, mas eu já fiz tanta força para receber esse absurdo que eu ainda não consegui e eu desisti de fazer força. Quem disse que você desistiu de fazer força? A mesma força que você faz indo é a mesma força que você faz voltando. Você está entendendo? Não tem diferença nenhuma. E qual é o segredo? Insistir. Diga para quem está do teu lado, insistir. Diga, deixa de ser bobo. Você está fazendo força do mesmo jeito. Diga, quem não usa a força para manter a fé, diga, usa a mesma força para manter a incredulidade. Quem não usa a força para confiar, usa a mesma força para desconfiar. Quem não usa a força para não pecar, usa a mesma força para pecar. Você está entendendo? Não tem bicho de 7 cabeças. A gente precisa ser inteligente e sábio nessa direção. Deus não veio colocar fardo, Ele veio trocar o fardo, tirar o pesado de você e te dar o leve. Você está entendendo? Ele veio tirar um jugo que te oprimia para te dar um jugo suave. Você está entendendo? Você não vai carregar peso servindo a Deus, Ele vai carregar por você. Você está entendendo? Mas existe uma conversa na nossa mente que mexe com o nosso psique, que é chamado de doenças que são geradas no nosso psicológico, e a gente fica com isso na mente. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Quando eu não era crente, não era assim. Você já está bobo, rapaz. Se você saiu do Egito, você não vai para o céu, você vai para o deserto para valorizar o céu. Porque o deserto vai te tratar, e depois que você estiver pronto, você vai ter mais força do que teve no Egito. Você vai ter mais habilidade para conquistar os objetivos que Deus tem para você. Mas a sua expectativa, ela precisa estar no Senhor. Então hoje, diga hoje, nível 6, Deus vai tocar na minha estrutura. Deus não vai tocar na sua estatura. Ele tem estrutura. Diga lugar de manter. Diga lugar de ter. Diga lugar de carregar peso sem reclamar. Diga, porque o que vai descer na minha estrutura é tão pesado, diga, é tão grande, porque são as bênçãos